alunos da primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nós estaremos nessa semana fazendo retomada de alguns conteúdos do segundo bimestre, para que na semana que vem nós iniciemos o material Aprender Sempre, volume 3. Muito bem, conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Seja bem-vinda, professora Roberta, tudo bem? Tudo bem, professora Inês, tudo bem, alunos? Sejam todos bem-vindos. E aí, como foram de férias? Preparados para começar? Espero que sim. Então, participem das atividades de hoje, entrem no chat lá da sua turma. E você, professor, passe para a gente a resposta do seu aluno, tá bom? Para a gente saber se ele está conseguindo acompanhar, se ele está encontrando alguma dificuldade, tá bom? Para a gente sentir essa aula bem dinâmica. E aí a gente vai conseguir ver bem a matemática. Vamos começar, professora Inês? Vamos sim. Muito bem, pessoal. Vamos começar ressaltando a habilidade da aula de hoje. EF09MA08. Não se esqueçam, professores, depois, se você quiser a especificidade desta habilidade e dos objetivos da aula, baixe o PPP do repositório. Você vai encontrar tudo isso lá no nosso último slide. Muito bem. Vamos lá, alunos? Pegaram um papel aí para anotações? Vamos relembrar as grandezas proporcionais? Muito bem. Nós temos, então, dois tipos de grandezas. As diretamente proporcionais, que a gente usa a sigla GDP, e as inversamente proporcionais, que nós usamos a sigla GIP. Bom, quando a gente fala em diretamente proporcionais, nós estamos falando que se ambas as grandezas aumentam ou se ambas as grandezas diminuem, elas são então classificadas como diretamente proporcionais. No inversamente proporcional, enquanto uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir e vice-versa. Isto é, se uma diminui, a outra aumenta. Você lembra disso? Você lembra o que são grandezas? Lembra tudo aquilo que a gente pode contar ou medir? Lembrar, que bom! Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Classifique as grandezas abaixo em GDP, isto é, diretamente proporcionais, ou GIP, isto é, inversamente proporcionais. Observe a letra A. Quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas. Vamos pensar? Olha, se eu tenho uma garrafa, imagine que eu pague X reais. Tá, beleza. E se eu tiver duas garrafas? Bom, peraí, então quer dizer que eu vou pagar X reais para uma garrafa, mais X reais para outra garrafa? Ah, tá. Então quer dizer que se eu aumentar a quantidade de garrafas de água que eu quero comprar, eu vou aumentar o valor que eu vou pagar? Perfeito. Então, se ambas aumentam, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Lembra? Ou ambas aumentam ou ambas diminuem. Ótimo. Vamos na letra B? Número de máquinas ligadas e tempo para realizar um trabalho. Então peraí, vamos pensar. Eu tenho uma máquina. Então imagina que essa máquina gasta X tempo. Perfeito. Eu tenho que fazer um mesmo trabalho? Então, se eu tiver duas máquinas para fazer o mesmo trabalho, quer dizer que eu vou ter menos tempo, eu vou ter metade desse tempo. Então peraí, quanto mais aumenta a quantidade de máquinas, diminui o tempo? Isso mesmo, porque é para realizar o mesmo trabalho. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, observe aqui a resolução na letra A. Se aumentarmos a quantidade de garrafas, o valor a ser pago também aumentará.
Então, grandezas diretamente proporcionais. E na letra B, se aumentarmos o número de máquinas ligadas, o tempo para realizar o trabalho diminuirá. Então, grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Foi muito difícil? Não? Então, vamos treinar. Isso mesmo. Observe então aqui a atividade 1. Classifique as grandezas abaixo em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Letra A. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. Letra B. A velocidade de um trem e o tempo gasto num percurso. Professora Roberta, essa é fácil? Essa é fácil, mas eles têm que pensar um pouquinho, né, professora Inês? Então, vamos dar aí 2 minutinhos para eles poderem pensar qual é a grandeza diretamente, qual é inversamente, se as duas são a mesma coisa ou não, tá bom? Então, eles têm 2 minutinhos, já voltamos, coloca para mim a resposta no chat. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, a participação tá boa, tem até aluno aparecendo aqui pra gente no chat dos professores. Então, legal, tô gostando de ver as respostas. Colocaram lá que o item A é grandeza diretamente proporcional e o item B, grandezas inversamente proporcionais. Bom, mandar abraços então pro pessoal de Américo Brasiliense, de Penápolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, Mauá e Guarulhos. E aí, eles acertaram, professora Inês? Nossa, tô tão feliz, professora Roberta. Acertaram sim. Mas, como sempre, se você tá com dúvida, é só você vir aqui, porque eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes de novo. Então, vem cá comigo. Letra A. Consumo de combustível e quilômetros percorridos. Vamos pensar, pessoal? Eu vou lá no meu carro e eu coloco 1 litro de combustível. Ah, tá. Então quer dizer que eu vou andar X quilômetros, ok?
Muito bem. Se eu colocar 2 litros, eu vou andar X mais X quilômetros? Isso mesmo. Então, quer dizer, está aumentando a quantidade de combustível, está aumentando a quilometragem que a gente percorre no automóvel. Então, se ambas aumentam, grandezas diretamente proporcionais. Parabéns para você que acertou, hein? Muito bem. Letra B. Velocidade do trem e o tempo gasto no percurso. Então, imagina que o trem está andando a X quilômetros por hora. Ah, tá. Quando ele anda a X quilômetros por hora, ele demora Y tempo, que pode ser em hora, minuto, pode ser em hora. Tá bom. Agora, imagina que ele aumenta a velocidade. X mais X quilômetros por hora. Opa, peraí. Se eu aumento a velocidade, para andar o mesmo percurso, eu vou diminuir o tempo. Então, por exemplo, pode ser que seja a metade do tempo. Então, quando uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, observe aqui a resolução para vocês na letra A. Se aumentarmos o consumo de combustível do automóvel, a quantidade de quilômetros percorridos por ele também aumentará. Então, grandezas diretamente proporcionais. Na letra B, se aumentarmos a velocidade de um trem, o tempo gasto no percurso diminuirá. Então, grandezas inversamente proporcionais. Tranquilos? Então, vamos continuar, porque a gente não vai ficar só na classificação, né? A gente tem que partir para os cálculos. Então, vem comigo neste segundo exemplo, pessoal. Se com 3 litros de combustível é possível percorrer 25 quilômetros, quantos quilômetros é possível percorrer com 9 litros desse mesmo combustível? Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, para isso, eu montei uma tabelinha para você começar a entender melhor. Então, vamos lá. Primeira linha aqui do enunciado. 3 litros de combustível me permite percorrer 25 quilômetros. E se eu tiver 9 litros, quanto que eu vou percorrer? Ah, então peraí. 3 litros eu ando 25. Se eu tivesse mais 3 litros, eu ia andar 25 mais 25. E assim por diante? Isso! Então, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando isso acontece, como é que é mesmo que eu faço? Você lembra? Não lembra? Então, vem cá, concentração. Vou pegar a primeira variável, que são litros. Então, eu tenho 3 está para 9, assim como pego a segunda variável, 25 está para x. Aí, eu tenho uma proporção. Então, como é que eu resolvo? A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, eu vou pegar 3 vezes x, que é igual a 25 vezes 9, ou 9 vezes 25. Muito bem. Daqui para frente, você tem várias maneiras de resolver. Uma delas é pegar o número 3 que está multiplicando e passar ele para o segundo membro dividindo. Portanto, x é igual a 25 vezes 9 dividido por 3. Fala assim, professora, por que você fez isso? Porque eu posso simplificar o 3 e o 9. Eles são da mesma tabuada. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, o meu x será 25 vezes 3. Ah, que tá fácil, hein? Dá 75 quilômetros. Muito bem. Agora, observe a resolução deste exemplo. Eu fiz um pouco diferente para você ver que você chega na mesma resposta. Olha, 25 vezes 9, eu multipliquei, deu 225. E depois, quando a gente passou o 3 dividindo, 225 dividido por 3, continua dando os mesmos 75 quilômetros.
Tudo bem? Tranquilos? Lembraram disso? Vamos treinar? Vamos, né? Então, vamos para uma atividade. Atividade número 2. Se 5 metros de fio custam R$240, qual será o preço de 7 metros do mesmo fio? Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Professora Roberta, e agora? Professora Inês, eles vão ter que montar essa tabelinha, verificar se é diretamente proporcional ou não, e aí resolver, né, fazer o cálculo, descobrir esse X desconhecido, pode chamar de qualquer letra, mas esse valor desconhecido. Então eles vão ter aí 2 minutos para me mandar a resposta lá no chat. Já voltamos. Boa sorte! Voltamos da atividade. Professora Inês, apareceu aqui R$336. Será que eles acertaram? E também colocaram que são grandezas diretamente proporcionais. Então, quero mandar um abraço aí pro pessoal de Galha, de Macatuba, de Americana, Praia Grande, Louveira, IEP e Campinas. E aí, acertaram? Acertaram sim. Olha, eu não sei se vocês lembraram bastante das nossas aulas do bimestre passado ou se estão aprendendo nesse momento, mas de qualquer jeito eu tô feliz. Muito bem. Vem cá, vamos corrigir? 5 metros de fio. Então, vou na direção da coluna do metro e coloco 5. O valor de 5 metros, R$240. Então, vou na tabela, no lugar dos reais, e coloco o 240. Aí, ele pergunta, 7 metros de fio. Então, coloco o 7 embaixo do 5 e o valor. Posso usar a letrinha X. Qualquer letra pode ser, tá, pessoal? Muito bem, vamos analisar? Bom, eu tenho 5 metros e eu pago 240. Se eu comprar mais metros, eu vou pagar mais. Então, se as duas aumentam, grandezas diretamente proporcionais. Perfeito. Então, agora, para calcular, o que eu faço? Vou montar a proporção. Então, 5 está para 7, assim como 240 está para x. Na proporção, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos e vice-versa. Então, 5 vezes x, que é igual a 7 vezes 240. Tá bom. E agora? Eu vou multiplicar 7 vezes 240, porque para dividir por 5 vai dar o mesmo trabalho, né? Então, vem comigo. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Muito bem. Então,
5 vezes x é igual a 1.680. Perfeito. Pegamos o 5 que está multiplicando e passamos para o segundo membro, dividindo. 1.680 dividido por 5. Joia! Vamos armar a continha aqui do lado, pessoal? 1.680 dividido por 5. O 1 não dá, pego 16. Na tabuada do 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar no 16, 1. Abaixo 8. 18? De novo 3, né? Porque 3 vezes 5, 15. 15 para chegar no 18, 3. Abaixo 0. 30? Aí 6 vai dar exato. 5 vezes 6, 30. Isso significa que eu vou pagar R$ 336 em 7 metros. Então, aqui está a resolução da atividade. Eu efetuei a multiplicação, chegando no 1.680. Depois, dividindo por 5, é claro, chego no mesmo valor, R$ 336. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, e agora, se elas forem inversamente proporcionais? Será que a conta que eu faço é a mesma? Então, vamos ver através deste exemplo. Exemplo número 3. Viajando a uma velocidade média de 80 km por hora, então eu venho na tabela e vou colocar já aqui o 80. O percurso entre duas cidades pode ser feito em 5 horas. Então, venho na coluna da horas e coloco 5. Qual deve ser a velocidade média? Então, x aqui embaixo do 80, para fazer o mesmo percurso em 4 horas. Opa! E essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos entender? Então, se eu estou andando a 80 km por hora, eu vou fazer o percurso em 5 horas. Se eu tiver que diminuir o tempo para chegar mais cedo no local, você concorda comigo que eu vou ter que aumentar a velocidade do meu carro? Então, se eu estou diminuindo o tempo, eu vou ter que aumentar a velocidade, senão eu não chego lá. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Muito bem. Quando elas são inversamente proporcionais, eu vou observar a coluna onde eu tenho somente números, que é a coluna das horas, que eu tenho 5 e 4. E elas não são inversas, então eu vou inverter esses dois números. Mas como? Assim, olha, presta atenção. Na primeira coluna, 80 está para x, assim como eu colocaria 5 sobre 4, mas eu vou inverter. Então, eu vou colocar 4 está para 5. Aí eu resolvo igual? Sim. Então, vamos lá. 4 vezes x, que é igual a 80 vezes 5. Vou passar o 4 dividindo, ok, pessoal? Se você quiser multiplicar o 80 pelo 5, você também pode. Mas é que o 80 está na tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 20. Aí ficou fácil. 20 vezes 5, 100. Então, eu vou ter que aumentar a velocidade para 100 km por hora. Então, tá aqui a resolução da atividade. Olha, aqui eu multipliquei o 80 pelo 5, deu 400. Passei o 4 dividindo e, é claro, a gente chega no mesmo resultado. Tudo bem? Ótimo. Então, preste atenção nessa atividade. Vamos começar juntos? Vem cá. Para construir uma casa, 4 pedreiros demoram 60 dias. Se forem 5 pedreiros para construir a mesma casa, quantos dias eles vão demorar? Mais ou menos? Dei muita dica, hein, professora Roberta? Olha, professora Inês, o tempinho tá curto, então eles vão ter 1 minutinho para colocar aí qual o valor de x, ou seja, quantos dias demoram esses 5 pedreiros. Já voltamos. Boa sorte!
Voltamos. Professora Inês, colocaram aqui inversamente proporcional e são 48 dias. E aí, vamos mostrar para eles a resolução? Vamos sim, porque infelizmente nossa aula está acabando, né, pessoal? Mas eu tinha te dado essa dica. Então, observe a resolução. Na coluna, onde a gente só tinha números que eram pedreiros, a gente vai inverter o 4 e o 5. Então, observe aqui na montagem que nós vamos ficar com 5 dividido por 4, que é igual a 60 dividido por x. E parabéns para quem chegou em 48 dias, pessoal. Isso mesmo, gostei de ver. Professora Roberta? Não esqueçam de fazer a tarefa referente a essa aula, que vai até o dia 8 de outubro, e também não esqueçam de avaliar a aula. Então pode colocar para eles o QR Code, o link, entrem lá, mandem a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que pode melhorar. Porque lembra, a gente quer que você aprenda cada dia mais matemática e que goste de matemática. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.